Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre o livro de Ruth e também o livro de Esther. O tema geral desse trimestre é o Deus que governa o mundo e cuida da família. E hoje chegamos aqui na lição de número 2, onde vamos falar sobre o livro de Ruth. O textuário diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Enquanto estivermos aqui, nós cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, peregrinando no planeta Terra, nós estamos em uma viagem. Estamos aqui para cumprir a missão de, como arauto, proclamar as boas novas do reino, a boa notícia de salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e somente nele. Enquanto estivermos aqui em peregrinação, irmãos, passaremos por contratempo, passaremos por turbulência, haverá obstáculo no caminho, haverá gigante, cova com leões, fornalha de fogo ardente. Ora estaremos no cume do outeiro, ora estaremos no vale. O caminho é betumado por espinho. Enquanto estivermos aqui palmilhando essa vereda, teremos dificuldade, mas temos uma promessa. O nosso Deus, ele está conosco até a consumação dos séculos. Podemos contar com ele, colocar todas as nossas expectativas nele, um Deus vivo, todo-poderoso e que sempre estará conosco. E a sua presença, a presença do nosso Deus, para nós que cremos em Cristo de todo o coração, basta. Então, não estamos isentos, livre de dificuldade e de problema. Grandes homens de Deus tiveram muitos problemas, muitas dificuldades a fazer a obra de Deus, ao cumprir o que Deus lhe havia designado para que fosse feito. E com você, minha irmã, meu irmão, estou falando com a igreja, comigo, com nós, a igreja, não será diferente. A sociedade que é influenciada pelo príncipe da potestade do ar, o diabo, nos odeia, porque odeia o nosso Deus. Ao contrário do homem lá fora, sem Deus, que despreza o nosso Deus, está com sede, com fome de Deus, a Bíblia deixa bem clara que esse homem foge de Deus. É inimigo de Deus, como você, minha irmã, meu irmão, eu também éramos em nossa vida pregressa antes de abraçarmos a causa do cristianismo, até que fomos alcançados, feridos pela mensagem de salvação e não resistimos à graça de Deus, não prevaricamos, faltamos ao dever. Pelo contrário, abraçamos a causa do cristianismo e Deus fez essa obra tremenda em nossa vida. Nascemos de novo, adentramos em um processo de santificação, fomos inseridos ao corpo de Cristo e justificados por Deus. Deus nos declarou justos, a justiça de Cristo nos foi imputada. E hoje, nós que cremos em Cristo de todo o coração, somos filhos de Deus, membros do corpo, que Cristo é o cabeça e salvador desse mesmo corpo que é a sua igreja, e somos família de Deus. Irmãos, nesta peregrinação estamos para anunciar, disseminar, difundir as boas novas do reino, pregar o plano de salvação. Existe muitos lá fora
nesse momento que desprezam a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, mais uma vez, entendendo o evangelho, o plano de salvação, terão seu coração ferido pela palavra do nosso Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Serão resgatados, assim como nós do mercado de escravo e irmãos, estarão dando fruto. Para que aconteça dessa forma, é necessário você, minha irmã, meu irmão, eu, nós, a igreja, anunciarmos a boa notícia de salvação. Enquanto estivermos aqui em peregrinação, passaremos por muitas dificuldades, porém o nosso Deus sempre nos garante a vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel. A despeito das lutas, da dificuldade que encontraremos, o segredo é permanecer em Deus, arraigado e fundamentado nele, fiel, buscando agradá-lo diariamente, confiando na providência divina. Deus nunca nos deu motivo para duvidarmos dele. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus supridor e ele, irmãos, nos resgatou, ele nos redimiu. Ele nos adquiriu como povo peculiar de propriedade dele. Nós fomos alcançados por ele para viver em novidade de vida. A nossa postura como cidadãos dos céus é de ódio ao pecado, porque o pecado faz uma ruptura entre nós e o nosso Deus, uma ruptura de comunhão, e tudo que nós cristãos queremos, irmãos, é desfrutar de comunhão com o nosso Deus, de intimidade, relacionamento, sintonia, e estar alinhado com aquele que muito fez por cada um de nós. Então, nós cristãos precisamos permanecer até o final, até a nossa partida através da morte física para o nosso Deus, ou até o arrebatamento que nós aguardamos para agora, para esse momento. A despeito de não sabermos o dia e a hora, precisamos estar acautelado, pronto, apercebido, fundamentado, arraigado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que naquele dia estejamos para sempre com o nosso Senhor, aquele que nos salvou. Leitura bíblica em classe. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim o texto sagrado: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O objetivo da lição são 3. Primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e também apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas pela sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Então, existe uma beleza literária,
percebido com facilidade essa beleza, porém, irmãos, se destaca também pelas verdades práticas para a nossa vida. Observe que é um livro do Antigo Testamento e tem muito a nos ensinar, irmãos, e isso vai ficar bem claro aqui no enfoque dessa preciosa lição. Fonte de inspiração para judeus, tanto para judeus quanto para nós cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de que amizade, irmãos, como é importante termos amigos e amizade sincera, amigos sinceros que por décadas são nossos amigos, e fazer também novas amizades é de extrema importância. Essa verdade vai ficar bem claro no livro, a fidelidade que há entre amigos, a honestidade, a sinceridade que deve haver entre amigos e o comprometimento que deve haver entre amigos. Amor também, fica claro no livro, o amor, a afeição profunda que é manifesto através de atos, de atitudes, do nosso agir, do nosso proceder. Claro que é muito bom ouvir um eu te amo, porém o amor, ele é manifesto através de ações e redenção. O livro também fala de uma preservação da descendência de Judá, da onde viria o nosso Salvador, o Messias. Jesus veio da descendência de Judá. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, o nosso Salvador, cumprindo assim a promessa que Deus havia feito a Abraão. Judá foi um dos filhos de Jacó. E Israel, então, a nação de Israel passa por Abraão. Deus faz promessa a Abraão, a Isaque e também a Jacó. De Jacó nasce os seus 12 filhos. É claro que Efraim e Manassés era filho de José, contam também como tribo, e dos 12 filhos ali, os 12 clãs, as 12 tribos e um grande povo, e no Sinai com leis, com normas e regulamento, a grande nação de Israel. Observe que Deus havia feito uma promessa de, da semente da mulher, enviar um redentor, um salvador. Fica bem claro que essa promessa de Gênesis 3,15, feita pelo próprio Deus, estava fazendo alusão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na progressividade da revelação bíblica. A revelação bíblica não é instantânea, é progressiva. E quando tomamos tempo para estudar os mais de 31 mil versículos bíblicos, fica bem claro que em Gênesis 3,15 Deus estava fazendo a promessa de um resgatador, de um remidor, de um salvador, de um Messias, e se cumpriu quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi enviado por Deus Pai para nos salvar. Uma extraordinária demonstração de como Todo-Poderoso Deus trabalha em meio às crises, em meio a um cenário de dificuldade. Vai ficar bem claro que o nosso Deus continua com as rédeas da história nas mãos, fazendo o que ele prometeu fazer, estabelecendo os seus desígnios, a sua bendita e preciosa vontade. Em meio às crises, para cumprir seus desígnios eternos, ele transforma a tristeza em alegria, em fração de segundo. O nosso Deus muda toda a situação, toda a nossa história, dando um novo rumo à nossa vida. O nosso Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o autoexistente,
Ele continua fazendo coisas grandes, milagres, sinais e prodígio na vida do seu povo. Ele tem um plano pré-estabelecido e ele mesmo, Deus, vai levar esse plano a cabo, ao cumprimento. Perdas em ganhos, derrotas em vitória. Deus faz dessa maneira. Ruth nos apresenta Yahvé Jireh, o Deus que provê. O nosso Deus é um Deus que supre o seu povo, provê para o seu povo. Ele é o nosso paladino, o nosso defensor corajoso, e nele devemos nos refugiar, porque no nosso Deus, somente nele, há segurança. Ele nos chamou para fazer uma grande obra e ele mesmo nos capacita, ele mesmo garante o grande triunfo e desempenho a contento, como ele planejou, como ele desejou, quando nós estivermos nele fazendo a sua obra com a motivação correta. A organização do livro. Nós vamos observar que na Bíblia hebraica esse livro está na organização em uma ordem diferente. O que acontece é que, em dado momento, o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico, o original hebraico, onde foi escrito, para o grego. É o que nós chamamos de a tradução Septuaginta. E o grego, ele ocupa mais espaço que o hebraico. É por isso que na Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, nós observamos que 1ª e 2ª Reis é um livro só. 1ª e 2ª Crônicas, um livro só. 1ª e 2ª Samuel, um livro só. E na nossa, existe 2 livros. O 1º Samuel e o 2º livro de Samuel. 1º de Reis, 2º livro de Reis. 1º de Crônica, 2º livro de Crônica. Essa mudança se dá devido ao idioma grego ocupar mais espaço que o idioma hebraico. Existe também uma mudança de colocação na ordem, porém o conteúdo é o mesmo. Assim acontece também com o livro de Ruth. A ordem da Bíblia hebraica no Antigo Testamento ali não é a mesma que a nossa, porém o conteúdo ali está e é o mesmo, há essa diferenciação. Já na nossa Bíblia, nós temos o livro de Ruth como um dos livros históricos, escrito possivelmente pelo profeta Samuel. Temos também aqui no contexto histórico uma época, irmãos, que era a época dos juízes, um período que Israel oscilava e não estava bem espiritualmente, estava afastado de Deus. Isso vai ficar muito claro. Nesse período havia secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. É muito importante, irmãos, ouvindo, vendo e percebendo esse registro, nós assimilarmos a palavra de Deus e praticarmos a doutrina, tornar a doutrina bíblica a realidade na nossa vida, mas não devemos estacar aí. Precisamos compartilhar com os nossos filhos e todos aqueles que nós temos contato, para que a doutrina permaneça, para que as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos e aqueles que virão nas próximas gerações, continue recebendo orientações bíblicas e não perca as verdades contidas na palavra de Deus. É uma responsabilidade nossa de estudar a palavra e
compartilhar da palavra de Deus com verdade. Nós precisamos pregar todo conselho de Deus para que a verdade permaneça acesa no coração da próxima geração. Havia um momento, e infelizmente era o povo de Deus, Israel, um momento de opressão. Israel, que foi chamado para ser cabeça, nessa ocasião, no período dos juízes, estava sendo subjugado por aquelas nações que ali estavam dentro da terra da promessa, da terra próspera e frutífera, da terra que manava leite e mel, uma terra gorda e não magra, a terra de Canaã. Por quê? Devido à desobediência. Deus havia dado ordem a eles, que eles, Israel, deveriam expulsar aqueles povos que ali estavam, com aquelas práticas danosas, nocivas, deletérias, mas eles fizeram aliança com esses povos, o que Deus nunca havia lhe orientado a fazer. E esses mesmos povos foram, nessa ocasião, espinho nos olhos do povo de Israel. Irmãos, nós não devemos querer ser mais bonzinho que Deus. Não, 1000 vezes não. Devemos obedecer a Deus. Aquilo que Deus nos ordena a fazer, nos orienta a fazer. É claro que ali havia um contexto, um cenário. Hoje, nós, a igreja, irmãos, não lutamos contra a carne e o sangue, contra pessoas. A nossa luta é contra o príncipe da potestade do ar, o diabo. A nossa luta é na esfera espiritual, é anunciando as boas novas do reino para que o nosso Deus liberte pessoa do inferno, das trevas. Porém, devemos obedecer o nosso Deus e, ao contrário de querer ser mais bonzinho que Deus, agir seguindo as suas orientações à risca. Então, foi um período de opressão, porém o povo clamava a Deus. O povo de Israel se arrependia e o Deus de toda graça se voltava para o povo, trazendo livramento. Levantava, nesse período dos juízes, um libertador para que então o povo fosse vitorioso sobre ali aqueles povos que estavam habitando com eles. Nós vemos aqui propósito na mensagem do livro de Ruth. Vemos aqui a finalidade do livro. A preservação, como nós já falamos anteriormente, da descendência de Davi, da onde viria ali o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa preservação fica bem claro no livro de Ruth. Também no livro de Esté fica claro que o povo judeu foi preservado. Deus havia feito uma promessa e a semente da mulher passaria, surgiria, nasceria daí do povo de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a santa semente e ele era judeu. O livro deixa bem claro, então, Ruth constou na genealogia, nos registros do antepassado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos o amor de Deus, que fica bem claro no livro de Ruth, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus amado, um Deus que podemos contar com ele. E vemos também redenção, irmãos. Vemos salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. A salvação não vem do homem, a salvação vem do nosso amado e bendito Deus. Vemos também no livro fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram treva nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Deus sempre preserva um remanescente fiel, porque Deus,
ele tem um plano e ele vai cumprir o seu bendito e precioso plano. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Irmãos, nós, cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, não vivemos por vista, mas vivemos por fé. A despeito do cenário, nós cremos no nosso Deus e nele saltaremos muralha. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. No meio do egoísmo, nós vemos, irmãos, e devemos praticar o altruísmo, nos importar com o nosso próximo, com o nosso semelhante e nos mover agindo em favor para prover e suprir para aquele que estiver com dificuldade, necessidade. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Havia pessoas que se preocupavam ali com seus próprios interesses, mas Noemi e Ruth deixa bem claro, a sogra e a nora, que não pensavam dessa mesma forma. Elas amavam e não eram egoístas. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus propósitos, seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio. Nós, seres humanos, temos poder de decisão. Podemos, sim, resistir à graça de Deus. Nós temos, irmãos, o livre-arbítrio. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Precisamos ter bem claro em nosso coração que a mesma Bíblia, o rolo sagrado, as sagradas letras que falam sobre a soberania de Deus, também fala sobre a responsabilidade humana. E precisamos, irmãos, ao contrário de fragmentar a Bíblia, quando o texto falar sobre soberania de Deus, pregarmos sobre soberania de Deus. Quando o texto falar sobre responsabilidade humana, pregarmos sobre a responsabilidade humana e entender que a Bíblia é um todo. Precisamos juntar toda revelação bíblica como uma complementação. Um texto vai lançando luz sobre outro texto. Um texto vai complementando outro texto e vai ficar bem claro para nós que soberania divina e responsabilidade humana são doutrinas extremamente relevantes e igual. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele, o nosso Deus, é um Deus fiel. Chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá. Na lição de número 3, falaremos sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui compartilhando da tua preciosa e bendita palavra. Tu és grande, tu és bendito, ó Pai, e nós aqui estamos, ó Deus, para lhe engrandecer, para glorificar a tua pessoa, Senhor amado, e compartilhar do teu grande e imenso amor. Obrigado, ó Deus, por prover para nós, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, redenção, vida eterna, ó Pai, por estar tudo preparado, esperando, aguardando aqueles que creem em Ti e permanecem em Ti até a partida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Peço uma bênção, meu Deus, por favor,
especial sobre a vida daqueles que estarão participando dessa pré-aula. Te louvamos, ó Pai, te adoramos e lhe agradecemos em nome de Jesus.